Olá pessoal, meu nome é Edgar Pavão, desenvolvedor do projeto Migration for Delphi. Eu estou aqui com o projeto DBDemo, que vem junto com o projeto Migration for Delphi. E esse projeto ele é um exemplo de como podemos reimplementar a classe de histórico das migrações para tratar esses históricos através de uma persistência no banco de dados, ao invés de persistirem num arquivo texto, o que é muito mais seguro. A utilização do arquivo texto foi preferida para o projeto porque ela dá maior flexibilidade para os diferentes tipos de ambiente que podem rodar esse projeto. Mas em seus projetos que forem rodar em ambiente de produção, é altamente recomendável melhorar a segurança e a integridade utilizando ou um banco de dados ou outro mecanismo melhor que um arquivo texto, ok? Então a primeira coisa que vamos fazer, como vamos persistir esses históricos em um banco de dados, nós precisamos criar uma tabela no banco de dados que armazene essas informações das migrações. Eu estou usando o SQLite, por razões de facilidade, você poderia utilizar em qualquer outro banco de dados, certo? É você que vai gerenciar isso conforme a sua aplicação. Se você usa um ORM, não tem problema, se trata isso através do seu ORM, tá? Mas no meu caso aqui, eu vou estar utilizando o SQLite apenas por facilidade. Eu criei uma tabela chamada Migration Info, que são as informações da migração. O nome também é indiferente, isso você que vai gerenciar depois, no momento da sua reimplementação da classe. E essa tabela tem 6 campos, que são os campos das informações das migrações, dos históricos das migrações. Então, eu tenho a sequência, a versão e o datetime, o início da execução, o fim da execução e a duração da execução, certo? Então, eu criei a tabela, criei esses 6 campos, e agora tudo que eu preciso fazer é voltar para o Delphi aqui e reimplementar a classe. A primeira coisa é justamente implementar a classe aqui. Então, eu criei a classe TDB Migration History, ok? Ela implementa a interface Immigration History Facade, que é a interface necessária para o tratamento dos históricos das migrações, certo? Você vai ver que é bem simples. Aqui no método add, a gente simplesmente dá um insert naquela tabela que a gente criou, certo? Então, quando estiver adicionando uma migração dentro do histórico, eu simplesmente dou um insert naquela tabela de histórico de migrações que eu criei, certo? Como parâmetro, ele recebe um TMigration History Item aqui, que é o item do histórico da migração. E esse item do histórico da migração tem essas informações aqui de sequência, são as informações da migração, que seriam a sequência, a versão e o datetime, e informações do momento da execução da migração, que seria o início da execução, o fim da execução e a duração dessa execução dessa migração, ok? Então, simplesmente, eu crio, dou insert dessas informações que vêm através do parâmetro dentro dessa tabela e pronto. Está adicionado o histórico. Ok, para remover é mais simples ainda. Eu simplesmente vou lá e apago dessa tabela a migração, na verdade a sequência de migração que está vindo aqui por parâmetro. Então, quando eu tenho que apagar um item específico do histórico, esse método remove é executado e ele me passa qual é a sequência, ou seja, qual é a migração que deverá ser removida. Eu simplesmente vou lá, dou um delete nessa tabela, onde a sequência é igual a essa sequência que eu recebi, ok? Sem maiores dificuldades. E através do Get History, aqui eu tenho só uma reimplementação do Get History, porque eu posso pegar o histórico tanto pela sequência como pelo datetime dele, certo? Eu simplesmente tenho aqui um select, pegando aquelas informações daquela tabela de migração, certo? Seja pelo histórico ou pelo datetime que vieram do método anterior. Mas eu simplesmente filtro aquela sequência, aquela migração nessa tabela de migrações, crio um item de histórico, porque esse item de histórico é o que eu
vou adicionar aqui na lista de migrações, mas eu crio esse item de histórico, passo para esse item de histórico as informações que estão na tabela de migrações que eu criei lá, ok? E adiciono aqui no resultado, ele me retorna essa lista de históricos que eu busquei aqui, ok? Existem outros métodos, como o load e o unload, por exemplo, que não fazem sentido a implementação para essa persistência dos históricos no banco de dados. Isso é mais relacionado, por exemplo, à criação de um arquivo texto ou outra forma de gerenciamento dos históricos das migrações que precisam ser carregados ou descarregados. Okay? O clear simplesmente apaga a tabela de migrações também, certo? E o save também não faz sentido aqui para nossa implementação do histórico de migração, ok? Então, feita essa reimplementação da classe, basicamente é isso, tá? Basicamente é isso que é feito. Feita essa reimplementação da classe, eu vou precisar alterar a forma como o projeto gerencia e utiliza esse histórico de migração, que eu vou ter que passar essa nova classe para o projeto, para ele entender que não é para usar a classe antiga, e sim usar a nova classe para gerenciar as migrações, certo? Isso é muito fácil. Vamos primeiro apenas verificar as migrações, como classificaram. Aqui no Create Table, que seria a minha primeira migração, no seu método Setup, eu basicamente seto as informações da migração de versão, sequência e o datetime de criação dessa migração, ok? No método Up, eu crio uma tabela, através de um comando SQL, eu crio uma tabela, é bem simples, aqui é só para exemplificar, mas eu crio uma tabela Customer aqui, certo? Dentro do banco de dados, simplesmente isso. E no método de downgrade lá do rollback, eu simplesmente dropo essa tabela do banco de dados, certo? Na segunda migração, eu faço algo semelhante. Eu simplesmente seto as informações de setup da migração, de versão, sequência e datetime de criação. No método de atualização, eu insiro informações naquela tabela criada na migration anterior, ok? Então, eu insiro informações nessa tabela. E no método de downgrade, se eu precisar voltar essa atualização, eu simplesmente apago as informações que foram inseridas nessa tabela, ok? Simples, apenas para exemplificar o funcionamento aí da migração, certo? Junto com esses históricos. Percebam que, tanto na migração anterior quanto na nova migração, eu não estou utilizando no initialization aqui a forma padrão de registrar a migração. Eu estou utilizando uma procedure nova, foi criada justamente para registrar as migrações através de um novo mecanismo de histórico de migração, que foi o mecanismo que a gente criou. Então, esse DB Register Migration aqui, o que ele faz? No final, ele usa o método padrão de registrar as migrações dentro do projeto. Mas aqui, como argumento, eu tenho possibilidade de passar diferentes classes. Como eu criei uma nova classe de histórico de migração, eu preciso mudar essa classe para não apontar mais para a classe original, e sim pegar a nova classe que foi criada para tratar os históricos de migração. Vejam que aqui eu crio a minha nova classe tratada do histórico de migração. Como essa classe gerencia o banco de dados, ela precisa de uma conexão com o banco de dados, certo? Essa foi a forma que eu criei aqui de injetar essa dependência. Você vai fazer da forma que mais lhe agradar. Mas eu gero essa classe aqui, passo ela como a minha classe de histórico de migração, ok? Depois, no momento de registrar a migração, eu simplesmente passo essa nova classe de histórico de migração aqui, certo? Perceba que eu tenho outras classes que também utilizam o histórico de migração, certo? Como, por exemplo, a classe de execução das migrações, porque a classe de execução das migrações é uma classe que precisa interagir com a classe de histórico de migração justamente para gerar esses históricos, ok?
Então eu criei meu próprio método de registro de migração aqui. Basicamente ele chama o método original. Ele só passa as classes diferentes das classes default do projeto. E no momento da criação das migrações, eu simplesmente utilizo esse novo método, essa nova procedure de registro de migrações, certo? E não mais a procedure de registro padrão do projeto. Percebam que eu poderia fazer manualmente na inicialização todo esse processo, mas eu criar uma procedure que já faço isso é muito mais fácil e muito mais elegante do que ficar reimplementando todas as vezes essa funcionalidade de troca aí dos históricos da migração, ok? Então, isso feito, já está pronto para funcionar o controle das migrações pelos novos históricos. Vou executar aqui, simplesmente para a gente ver. Então, eu tenho lá minhas migrações que estão registradas, ok? Pelo novo processo de migração. Eu limpei o histórico aqui, não tenho nenhuma execução. Eu vou executar todas as migrações, executou a primeira e a segunda migração. Essa query é uma query, esse Open Query, ele vai abrir a query do Customer, ele vai abrir a tabela das informações do Customer, ele trouxe aqui, que então rodou. Se eu dar um rollback, pode ver que vai dar um erro aqui, porque na verdade a tabela não existe. Vou executar novamente, aqui as informações, vou dar um rollback somente da segunda migração. A tabela está lá, mas sem informação, porque nossa segunda migração apagava as informações da tabela, ok? Mas o interessante aqui é verificar os históricos de migração. Pode ver que eu só tenho uma migração executada, então ele já me trouxe aqui essas informações, estão lá no banco de dados, ok? Se eu executar todas as migrações aqui, eu vou ter que eu vou ter as informações das duas migrações, certo? E isso está vindo lá no meu banco de dados. Se eu der pode perceber que as informações de migração estão aqui, ok? Então perceba que todas as informações das migrações foram persistidas no banco de dados através da nova classe que reimplementamos. A única coisa que precisamos fazer foi criar uma nova classe dos históricos de migrações. Isso já foi o suficiente para gerenciar esses históricos de migrações, ok? Vocês podem entrar em contato comigo pelo Twitter ou por e-mail. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.